Olá, gente, bom dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, estamos começando mais uma aula. Quero lembrar para vocês que hoje as aulas que nós teremos será de redação e em língua inglesa, tá? A professora Benilda já realizou a aula de língua inglesa e daqui a pouco estarei postando juntamente com a minha aula, com essa aula de redação para que vocês façam. E só para dar complemento à nossa atividade da semana passada, nós vamos realizar também hoje a atividade da hora da conjugação verbal, né, que foi na folha. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Não esqueçam. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Certo? Hoje, começando a nossa aula de redação, eu trouxe para vocês algumas informações. Primeiro, vocês precisam entender que a redação é um texto, tá? A redação é um texto. Quando eu vou fazer uma redação, eu vou escrever um texto. Então, é muito importante que ao escrever esse texto, eu tenha o cuidado de manter a ordem das ideias, de manter a sequência das ideias, a lógica daquilo que eu quero expressar na hora de produzir, tá? Produzir um texto, produzir uma redação quer dizer criar. A produção, não esqueçam, produzir é criar. A produção é uma criação. Eu não posso, quando eu digo assim, vamos fazer um texto, produzir um texto, eu não posso copiar aquilo que o outro já fez, aquilo que alguém já produziu. Não. A ideia é que a gente coloque para fora aquilo que nós pensamos, aquilo que nós já conhecemos a respeito do tema. Certo? Lembrando que, na maioria das vezes, nós temos também que ter um cuidado sobre algumas informações já relacionadas ao tema que a gente vai falar. Mas nós temos que manter a nossa originalidade, certo? Nós mesmos devemos produzir o nosso texto, a nossa redação, tá bom? E uma coisa que a gente não pode esquecer é desse elemento. Esse é o primeiro elemento num texto, certo? Que é o título. O título do texto é o nome dele. Assim como nós temos um nome, o texto também é importante que tenha um nome, para que o leitor, a pessoa que vai ler o nosso texto, possa perceber desde o princípio de que se trata o nosso texto. Qual é o assunto abordado nele? Qual é a ideia que nós queremos manifestar ou expressar a partir do texto, independentemente do contexto. Certo? Então, todo texto da redação, ela deve ter um título, um nome. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já ouviu a história do Pinóquio. E o título daquela obra, daquele texto, daquela história é O Pinóquio. Todo mundo já ouviu aqui a história de A Cinderela, né? Então o título é A Cinderela. Imagine que se hoje eu fosse fazer um texto sobre aula. Aí eu diria assim, a aula de português, a aula de redação. Podia ser também um tema mais criativo. Os itens que compõem uma redação. Se eu colocasse esse título, esse nome no meu texto, e começasse a falar sobre isso que eu estou mostrando para vocês, antes mesmo que eu falasse, quando vocês ou qualquer outro leitor vissem o título que eu tinha colocado no meu texto, iam saber que a aula de hoje seria sobre redação. Então não esqueçam, o título é um elemento essencial no texto. E ele tem que estar de acordo com a história, com o assunto do texto. Ele tem que induzir, ou seja, levar o leitor a compreender aquilo que tem no texto. Certo? E falando-se de texto, nós temos que entender que existem diversos tipos de texto. E eu trouxe aqui alguns para vocês.
Estão aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, para que vocês entendam que há uma diversidade de tipos de texto. E não existem só esses, existem esses e também existem outros, tá bom? Ó, um texto pode trazer uma história, o texto pode trazer uma informação, o texto pode ser uma poesia, o texto pode trazer uma instrução e etc. E tantas outras coisas um texto pode oferecer ao leitor. É por isso que é muito importante que o produtor do texto, ou seja, nós, quando estivermos produzindo, tenhamos o cuidado de manter as informações lógicas, seguindo uma ordem, dando sequência às informações, para que quem leia entenda aquilo que a gente quer dizer. Um exemplo de um texto de história, vou dar para vocês. Esse eu já falei. Cinderela, a Branca de Neve, o Pinóquio, são histórias que são contadas. Uma informação, um texto que traz informação, pode ser uma notícia, não é isso? Pode ser um aviso. Isso é um texto que traz informação. Já a poesia, ela pode trazer uma história, a poesia pode trazer informação. Eu só vou usar apenas como modelo de escrita o gesto poético. E também tem o texto que traz instrução. Os textos instrucionais são aqueles que dão para a gente a instrução de como realizar alguma coisa. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A receita de um bolo é um texto instrucional. Além da receita de um bolo, vou dizer para vocês. Uma lista de regras de um jogo é um texto instrucional. Por quê? Porque ele está nos trazendo as instruções de como fazer algo. Certo? Mas, como eu falei para vocês, não só existem esses tipos de texto daqui. Existem outros também. Tá certo? Em alguns textos, existem o narrador. No último assunto de língua portuguesa, nós falamos um pouco sobre narrador. E quem é o narrador? O narrador é a pessoa que vai contar uma história. Nas histórias, né, no tipo de texto, principalmente em histórias, contos de fadas, existe um narrador. E o narrador é a pessoa que está contando a história. Só que esse narrador aqui, ele pode ser personagem e também pode ser narrador observador. O narrador observador é aquele que apenas conta a história. E o narrador personagem é aquele que, além de contar a história, faz parte dela. Certo? Outro fator muito importante no texto são os personagens, né? Os textos têm personagens. Então, quem são os personagens? Aqueles que estão envolvidos no texto. Podem ser pessoas, podem ser animais, são aqueles que estão fazendo a história acontecer. O narrador conta uma história que está acontecendo. E quem faz a história acontecer são os personagens. Certo? Um exemplo. Na história da Cinderela, o personagem é a Cinderela, a madrasta, as filhas da madrasta, enfim, são as pessoas da história. Na história da Branca de Neve, o personagem é a Branca de Neve, os 7 anões, entendem? E também, uma coisa que enriquece muito o nosso texto é isso daqui, o desenho, as figuras relacionadas ao texto. E a essa figura nós damos nome de ilustração. As figuras relacionadas ao texto que ampliam a visão do leitor acerca daquilo que está sendo contado na história é chamada de ilustração. As ilustrações também são elementos muito importantes para a compreensão do texto. Certo? As ilustrações são elementos muito importantes para a compreensão do texto.
Então aqui eu trouxe a ilustração de uma montanha, um sol, um coqueiro. Imagine, vou contar uma história para vocês agora a partir disso aqui. O título da minha história, vou falar de tudo e nós já estudamos, certo? O título da minha história é Manhã de Sol. Numa manhã de sol, percebi de longe que alguém caminhava pela montanha. Caminhava e quando chegou no topo da montanha, foi que observei que era um menino. Ao ouvir sua mãe, que estava começando a subir a montanha para também apreciar o nascer do sol, dizer: Pedro, Pedro, vem até aqui. Nesse instante, o garoto olhou para trás e disse: Mamãe, não posso ir até aí agora. Vem até aqui, mamãe. Corre, corre, mamãe. Corre, rápido. Você não pode perder essa linda cena de o nascer do sol. A mãe, entusiasmada com o chamado do garoto, saiu correndo, já meio que cansada, ofegante, mas conseguiu chegar ao topo da montanha e, junto com seu filho, apreciar o pôr do sol, lindo, reluzente e esplendoroso, à sombra de um coqueiro no topo da montanha. Eles ficaram encantados e passaram o dia todo imaginando e conversando sobre a bela cena que viram ao amanhecer. Aí contei a minha história, né? Aí está a ilustração da história. Eu fui o narrador, não fui o narrador personagem, fui o narrador observador. Eu não participei da história, apenas contei a história, não é isso? E esse texto que eu contei para vocês, como eu já disse, é uma história. Então, essas partes do texto a gente precisa estar atento. E a criatividade é muito importante na hora do texto. Agora, nós temos que manter a sequência lógica. Esse texto que eu contei para vocês aqui, da Manhã de Sol, foi um texto improvisado, que eu criei a partir do contexto da imagem. E olhe, a imagem tem muito a ver com o que eu falei. Por isso que a ilustração é importante. Porque a ilustração vai dar ainda mais vida à história contada pelo narrador no texto. Certo? Então, por hoje a nossa aula é isso. Nós estudamos a estrutura de um texto e é uma redação. Certo? E a gente vai ter uma atividade agora. Eu vou deixar uma atividade também, mandar para vocês a foto de uma atividade que vocês vão fazer o cabeçalho. Quem não tem matéria de redação pode fazer em português mesmo. Vocês vão fazer o cabeçalho e vão escrever essa atividade, tá certo? Essa atividade eu vou dispor para vocês, não aqui no vídeo, mas vou dispor uma foto que eu também vou postar. Uma boa aula a todos e até amanhã, se Deus quiser. Espero ter contribuído hoje com o aprendizado de vocês em descobrir o que é produzir, quais são os possíveis tipos de história, a importância do título, a importância da ilustração, quem são os personagens, quem são os narradores em um texto, certo? Nossa atividade vai seguir e anexo numa folha para que vocês escrevam no caderno de vocês e respondam, tá certo? De acordo com essa explicação que nós tivemos aqui hoje, tá bom?